Finalmente é chegado o momento esperado para trazer a nós, desencarnados aqui na Terra, essa revelação pelo Espírito André Luiz. De há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados. Livro Nosso Lar. Prefácio do Espírito Emmanuel, novo amigo. Há regras no plano espiritual. Há disciplina, há dinâmica, há trabalhos. Nenhuma verdade vinda do mundo espiritual é feita de improviso. Como levar essas informações aos encarnados? Que experiência englobaria diversas situações humanas na Terra? Que espírito estaria afinado espiritualmente com o médium? Que experiência você escolheria para alertar os encarnados das consequências dos nossos pensamentos, palavras e atos? Um santo ou alguém que tivesse falhado em sua encarnação aqui na Terra? A observação de Emmanuel nos faz pensar que ele mesmo poderia relatar experiências de outros espíritos, ou ele mesmo descrever o mundo espiritual. É possível que a atual posição de Emmanuel não permitiria passar para o médium as experiências mais contemporâneas que englobassem os equívocos comuns de todos nós. Outra hipótese é dar oportunidade de trabalho. Se não fosse assim, não haveria sentido em procurar alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. Porque o próprio Emmanuel não contou a história de André Luiz. Uma de muitas respostas que posso propor, porque não é experiência própria do Emmanuel. Pois Emmanuel, nas últimas reencarnações, não relataria experiências infelizes, como a que relatou no livro Há 2000 anos, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, da editora Fé. É de André Luiz a experiência. Além de dar a oportunidade de serviço para o André Luiz, que certamente vai aliviar a própria consciência, prevenindo aos que possam passar pelas experiências dolorosas que ele passou, por conta da sua conduta aqui na Terra. Outra hipótese plausível é que a mensagem será mais bem entendida pelo médium se o próprio autor da comunicação vivenciou a experiência relatada. A comunicação mediúnica é uma experiência psicoemocional entre o espírito comunicante e o médium. O médium é intérprete dos sentimentos do espírito, que envia a mensagem em forma de imagem, podendo entender ou não a informação, mesmo que passe despercebida pelo consciente do médium. Lembremos que André Luiz passou quase 2 anos junto ao médium Chico Xavier para ganharem afinidades um com o outro. As emoções que o espírito comunicante passa é importante na compreensão, conforme a capacidade de interpretação do médium, facilitando o melhor entendimento da informação passada. Vamos citar agora algumas passagens sobre o tema da recepção de mensagens mediúnicas pelo médium, contida no Livro dos Médiuns, para enriquecermos nosso entendimento. 9. Os espíritos se comunicam por médios, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Primeira parte. Capítulo 4. Quem não seja dotado desta faculdade pode, igualmente,
comunicar com o espírito, se tiver, a auxiliá-lo, um médium audiente, que desempenhe a função de intérprete. Segunda parte. Médiuns audientes. Capítulo 14. O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. O papel do médium mecânico é o de uma máquina, o médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. No entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Segunda parte. Médiuns intuitivos. Capítulo 15. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Décima segunda. Com que fim a providência outorgou de maneira especial, a certos indivíduos, o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Segunda parte. Capítulo 17. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Sexta. O espírito, que se comunica por um médium, transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito encamado no médium. O espírito do médium é um intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia e, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente, que a receba e transmita. Segunda parte. Capítulo 19. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Sétima. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, provindas de outros espíritos? Exerce, porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas, constitui-se apenas em mau intérprete. Segunda parte. Capítulo 19. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Oitava. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado, ou de uma pessoa de má fé. Segunda parte. Capítulo 19. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda. Não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete dos que o cercam? Podem, quando julgam conveniente conforme a intenção da pessoa que a eles se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas, então, estes se conservam completamente estranhos ao fato. Segunda parte. Capítulo 21. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Muita informação, hein, no Livro dos Médiuns. Que emoção e imagens Emmanuel passaria ao médium
se já não há nenhum sentimento de novidade gravado nos seus arquivos mentais? Acreditamos que atrapalharia a descrição real e surpreendente dos fatos. Emmanuel já está há muito adaptado ao mundo espiritual. André Luiz estava quentinho ainda. Lembramos que o Chico muitas vezes testemunhava os eventos em tela panorâmica nos livros enviados pelo Espírito Emmanuel. É preciso também que o Espírito comunicante envie subsídios de memória para o médium, para tal fato ocorrer. Creio que as imagens da memória tinham que ser de André Luiz, para criar e ser feito com maior fidelidade às descrições contidas nos livros. Vejamos agora o que encontramos no livro Evolução em Dois Mundos, do mesmo espírito André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, da editora Fé. Espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as a lhes expedir os conceitos. Nessas circunstâncias, se expressa a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com as palavras que lhe são próprias. Livro Evolução em Dois Mundos, Espírito André Luiz, editora FEB. A importância das imagens da memória do espírito para o médium, na comunicação mediúnica. A comunicação se dá por imagens, ideogramas ou ideografias. Em muitos casos, o médium recebe as imagens e as interpreta com as suas próprias palavras, com seu intelecto. A reflexão é o exame do médium por sua consciência, para entendimento do conteúdo da imagem e a transmissão com as suas próprias palavras. O córtex encefálico desempenha um papel central em funções complexas do cérebro, como na memória, atenção, consciência, linguagem, percepção e pensamento. Mesmo anestesiado pelo transe mediúnico, o córtex encefálico, o médium se comunica pela linguagem articulada. A base das comunicações no plano espiritual é a imagem, mas nem todos têm condições de se comunicarem no além, senão pela palavra articulada mesmo. A comunicação pelo pensamento ainda precisa que certas faculdades sejam desenvolvidas para o seu uso. Perder o corpo para a morte não resolve o problema do nosso nível evolutivo. Então, provavelmente nós brasileiros não entenderemos um espírito que não fale a língua portuguesa. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada, no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Livro Evolução em Dois Mundos, Espírito André Luiz, editora FEB. A base das comunicações mediúnicas são as imagens que o médium recebe do comunicante para que interprete a mensagem. Nem sempre isso é possível. Nem sempre o médium entende o que vê. Só a mensagem direta é o melhor veículo para entendimento. Entendemos também que, ao desencarnarmos, nem todos nós poderemos usar da comunicação mental. Teremos que usar a fala mesmo. Kardec já codificou no Livro dos Espíritos, na questão 282 e 283, sobre a comunicação entre espíritos no plano espiritual.
282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação, é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como, para a voz, o ar, o é do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga a todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É assim que se dá a comunicação entre os espíritos e os médiuns. Passa-se a imagem para a memória do médium, e o médium interpreta. A velocidade que isso se dá não é mensurável pelas nossas percepções. Claro que é mais complexo que isso. Estamos tentando simplificar o entendimento, mas a imagem é a base da comunicação em qualquer dimensão. Talvez seja uma das hipóteses do espírito Emmanuel preferir escolher alguém com experiência própria que pudesse relatar uma história emocionalmente genérica da imperfeição humana para nós após a morte, contemplando o conteúdo dentro da realidade do comportamento humano na atualidade, com a máxima afinidade mental possível com o médium. Chico era conhecido pela sua flexibilidade mediúnica. Chico se comunicava com uma diversidade grande de espíritos de ordens evolutivas diferentes. Um bom arquivo da alma no médium facilita a comunicação de muitos tipos distintos de espíritos. Mesmo com a qualidade de Chico, há leis naturais que não podem ser mudadas. Foram precisos quase 2 anos de presença espiritual de André Luiz antes de enviar o livro, conversando, participando dos trabalhos com Chico, enviando mensagens, criando assim, entre eles, uma afinidade mental que facilitasse a boa interpretação do médium nas revelações do livro. Claro que Jesus deu o aval para que essa nova etapa da revelação desse início. Então, Emmanuel escolhe por mostrar a mais genérica das experiências, a de um espírito próximo às nossas condições evolutivas, que surpreende-se com a morte, com um novo estado, em conflito com as suas crenças, carregando questionamentos que nós mesmos gostaríamos de indagar, descobrindo valores novos para a eternidade. Não deve ter sido fácil para o Emmanuel e a equipe responsável pela revelação encontrar o André Luiz, que tem um conjunto de experiências que facilitou a produção do livro. As experiências que o espírito André Luiz nos trará é quase o espelho das nossas imperfeições e virtudes. Então, vamos estudar mais, para mais compreender e refletir sobre essas verdades do mundo espiritual. Um grande abraço a todos e a todas. Saúde e paz.